Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Quero fazer um estudo hoje sobre as parábolas que o Senhor conta nos evangelhos. As revelações dessas parábolas que nos levam a um entendimento muito mais glorioso. O Senhor falava por parábolas por um tempo em que as pessoas não iriam entender aquilo e o próprio Senhor disse que elas não entenderiam mesmo. Não estava aberta para elas entenderem. Está aberto para a igreja espiritual que somos nós. Amém? Então eu vou fazer uma análise da parábola aqui. Eu estou na parábola das 10 minas. E nós vamos ver aqui o Senhor falar de vários assuntos apontando sempre para Apocalipse, em nome de Jesus. E trazendo entendimento que é glorioso. E só realmente um Deus poderosíssimo pode colocar nas palavras dele para que a gente busque esses estudos e cada vez entendamos mais como estamos entendendo nesses tempos, em nome de Jesus. Então, essa parábola está em Lucas 19, a partir do versículo 11. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então ele vai contar essa parábola e presta atenção que tem revelações boas aqui. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Esse reino, nós podemos olhar para aquilo que chama Casa de Israel, está espalhado no mundo todo. Esse homem nobre, o Senhor Deus poderoso, quer conquistar esse mundo para o reino dele. Amém? Então o que ele vai fazer? Ele chama 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Os 10 servos são as 10 tribos de Israel, separada das 2 tribos do sul. 12 tribos, 10 do norte, chamado Casa de Israel. Ele dá 10 minas, 10 poderes, dinheiro para negociar. Essas tribos somos nós, a igreja espiritual hoje. Ele chama a Casa de Israel na cruz para a igreja espiritual. Amém? Então ele está enviando esses 10 servos seus, com 10 minas, com 10 poderes, para evangelizar o mundo. Amém, irmãos? Está entendido? Glória a Deus. Amém? E ele disse, então, para que negocie até que ele venha, porque ele vai voltar e vai cobrar isso aqui. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Isso aqui o Senhor está mostrando claramente a recusa do mundo de aceitar ele, de aceitar o Deus que criou todas essas coisas aqui. Porque tem um inimigo por trás disso e trabalha nas sombras e vai cegando o povo. Infelizmente, o povo não quer aceitar o Senhor como Deus poderoso aqui, Criador de todas as coisas. E acontecendo que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então aqui nós estamos em Apocalipse. Os irmãos vão perceber que ele tornando, depois de ter tomado o reino, então ele veio em Apocalipse e destruiu tudo, tomou o reino. Né? Isso aqui é pós-Apocalipse. Ele vai chamar, se os irmãos prestarem atenção no estudo de Apocalipse, por exemplo, Daniel dá para entender isso, existe 1260 dias, que é a parte final, os 3 anos e meio final de Apocalipse. Depois disso, existe 1290 dias e 1375 dias. São dias de julgamentos. Nós estamos aqui nesse tempo de julgamento. Ó. Então ele tomou o reino e chamou aqueles 10 servos com o dinheiro que tinha dado, com o poder que tinha dado, que foram negociar. Aí vai começar um julgamento disso aqui. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 minas terás autoridade. Então ele passa aqui, como em Apocalipse, nós vamos viver na nação de reis e sacerdotes. O que significa isso? Os sacerdotes, eles vão evangelizar as nações que surgirem em Apocalipse. As pessoas que ressuscitarem, ressuscitarão para sacerdotes e para reis. Por isso que Apocalipse, e Pedro também chama nação de reis e sacerdotes. E o Senhor está dando aqui para esse que negociou 10 minas, 10 cidades, para que ele reine nessas cidades. E ele vai levar o evangelho a essas pessoas aqui nessas cidades, que vão se formar em Apocalipse, e a gente estará evangelizando. Nós, os ressuscitados, no milênio, para sermos sacerdotes ou reis, estaremos evangelizando. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. Então, cada um tem uma proporção, um talento, uma capacidade. De qualquer forma, a gente precisa usar ela, seja pouco ou muito,
E nós estamos fazendo isso aqui com os irmãos. E pedimos também aos irmãos que nos ajudem a fazer isso. Seja pouco ou muito, a gente precisa levar a palavra. E aí, do lado aí, cabe aos irmãos, se assim entenderem, divulgar esse trabalho, compartilhar o vídeo, deixar uma inscrição para que a palavra se torne forte também nesse meio de comunicação. E nós possamos passar a palavra do Senhor para frente, para entendimento para frente. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que é homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas onde não semeaste. E o Senhor é poderoso mesmo. Ele colhe onde ele não plantou, porque ele é Senhor sobre tudo. E nós não podemos recusar fazer um trabalho diante dele. Nós temos um risco sério, porque ele já nos abençoou com a vida que ele nos dá. Ele já nos deu o entendimento de estarmos dentro de uma palavra. A gente não pode recusar levar essa palavra para frente, porque muitos não conhecem a palavra. Muitos são dissuadidos pelo inimigo, pela obra secular que existe no mundo, pelas falsas religiões, por um sistema religioso falso, a não acreditar no Senhor plenamente, como a palavra nos diz que temos que crer, que temos que conhecer o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, nós não podemos se esconder em hipótese nenhuma. O Senhor cita outras parábolas que a lâmpada se coloca no alto, não no chão. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Jesus está entendido a importância. Esse servo aqui se escondeu. Por que ele se escondeu? Com medo de evangelizar, com covardia, a gente pode entender vários sentimentos aqui. Mas um sistema religioso, por exemplo, também se esconde em falsidade. E o Senhor não suporta um sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele não ensina exatamente a verdade. Como nos tempos do Senhor. O Senhor esteve por aqui e tinha um sistema religioso. Tudo o que estava na palavra foi ditado pelo Senhor. O Senhor sabia o que ele estava falando. Lá em Jerusalém, naquele tempo, existiam 2 faculdades de teologia. E eram as 2 únicas faculdades do mundo todo. Estava lá. Mas o sistema não aceitou o Senhor Jesus. Eles não conheciam a palavra e conheciam só de maneira errada. Isso aqui é uma maneira errada. Se esconder e não passar essa palavra para frente. Nós não podemos fazer isso em hipótese nenhuma. O Senhor não suporta isso. Amém, irmãos? Em nome de Jesus está entendida a importância de levar a palavra do Senhor para frente? Então o Senhor diz aqui, porque ele diz que teve medo, porque sabe que o Senhor é rigoroso, que colhe onde não plantaste. Porém ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Olha, presta atenção nisso aqui, que o julgamento do Senhor, se a gente entender Apocalipse, ele julga as pessoas e coloca nas pessoas aquilo que elas desejam. As pessoas vão desejar promiscuidade, drogas, libertinagem. E o Senhor vai dar isso. Ele vai dar exatamente isso. Isso é o castigo, porque o ser humano ele não suporta. Ele peca indo nesse sentido, mas quando ele está no pecado, ele sentiu que ele fez o pecado, ele não suporta aquilo. Ele precisa voltar e aí às vezes não consegue mais voltar. Em nome de Jesus. Então, o Senhor está dizendo aqui uma forma de julgamento de castigo. Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego onde não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse em juros? Então o Senhor está falando, existem situações para se resolver um problema. Se você sabe que o meu julgamento é implacável, e as igrejas ensinam isso, Deus é Deus de justiça, e Ele vai fazer justiça, como fez nos sacerdotes, na igreja daquele tempo. É só olhar os anos 70, irmãos, desse tempo que nós vivemos. Não ficou pedra sobre pedra, como o Senhor disse que não ficaria. A igreja foi implodida, literalmente tudo foi implodido. Mais de 200 mil judeus foram crucificados, todos eles da igreja. O Senhor é um Deus de justiça implacável. E ele está fazendo justiça aqui. Disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Então tira tudo que ele tinha então. Nós temos uma vida para que ele viva esse tempo todo e ele não respondeu. Então tira a vida dele e dá para o outro. Pois eu vos digo, 25, perdão, disseram nele, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver ser-lhe-á dado. Mas o que não tiver, até o que ele tem será tirado. Quer dizer, você tem que chegar diante do Senhor e apresentar a obra. A palavra diz, não chegue diante do Senhor de mãos vazias. Ele não está falando em dinheiro, não, viu? Como por aí as pessoas, quando vão pedir dinheiro, usam esse versículo. O Senhor está dizendo para não chegar de mão vazia, se chegar sem nada, sem obra nenhuma, sem um coração com fé, sem uma mente limpa, sem uma adoração, sem uma oração pura diante dele. Você chega diante dele com as mãos cheias. Senhor, eu vim ofertar minha oração, meu louvor, a honra, a glória é para ti. Chega cheio.
com a mão cheia de coisas para oferecer ao Senhor. É isso que ele está falando, porque ele não está falando de dinheiro. Amém? Em nome de Jesus? Então, o Senhor diz aqui, ó, quando eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então, se dará a vida eterna, a nação de reis e sacerdotes para entrar no milênio. E aí o Senhor vai reinar aqui no milênio e aqueles que tiverem reinam com ele. Amém? Quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. Isso vai acontecer no último dia. Eles vão morrer diante do Senhor. Isso é Bíblia, em nome de Jesus. Está entendido aí, irmãos? Essa é a parábola das 10 minas. Eu estou trazendo essas revelações aqui para os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos que têm os talentos que o Senhor deixou no coração de cada um, que use esses talentos, divulgue esse vídeo, compartilhe, faça a inscrição no canal para que a gente possa aqui também continuar a nossa obra, porque nós dependemos daí dos irmãos que estão desse lado aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Deus te dê entendimento e você não desvie do entendimento, nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.